Vamos seguir falando sobre a cidade de São Paulo, mas agora sobre os desdobramentos da greve que não foi. Na calada da noite, desistiram da paralisação de motoristas aqui em São Paulo. Bom para o passageiro, ótimo para o passageiro, mas estranho demais da maneira como tudo aconteceu, né? O sindicato da categoria participou de uma série de reuniões ao longo do dia e ouviu uma proposta das empresas de ônibus que foi recusada durante uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. Aí, à noite, fizeram uma nova reunião com intermediação do presidente da Câmara, botaram representantes das empresas com o sindicato para conversar, aí apresentaram um detalhe a mais ali na proposta, que acabou passando, mas suspenderam a greve sem consultar os demais trabalhadores. Enfim, como é que isso repercutiu aí na prefeitura, hein, Mayra de Jaimo? Boa tarde para você. Oi, Ana, boa tarde para você e para todos os ouvintes. Pois é, né? Foi uma confusão, então por volta das 10 horas da noite de ontem que a gente teve o anúncio da suspensão da greve. Então foi uma reunião entre os sindicatos que foi mediada pelo presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, bem à noite mesmo, e aí finalmente tanto o sindicato patronal ali quanto o sindicato dos trabalhadores chegaram num consenso. Hoje eu falei com o Milton Leite, ele explicou que esse acordo resolveu todos os pontos críticos que foram colocados pelo sindicato e, portanto, colocou um fim definitivo na greve. A gente tem um trechinho da fala dele. Os pontos críticos, Marina, já haviam sido negociados, que já haviam chegado no denominador comum. Os pontos que haviam discórdia era na jornada de trabalho, o ticket refeição, isso era muito importante, o período de implementação, por deficiência do salariômetro e o período de dissídio, nós superamos tudo isso, e o início da remuneração do novo ticket e o valor decorrente do salariômetro. Tudo isso foi ajustado à data de início. Por isso demanda mais uma reunião para quarta-feira para acertarmos as datas finais de início de cada operação ou implementação dessas medidas. E aí hoje, em uma agenda da Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes também falou sobre o assunto. Ele agradeceu essa intermediação do presidente da Câmara, Milton Leite, mas ressaltou que a Prefeitura não está envolvida nisso, que as negociações têm que ser sempre entre o sindicato patronal e o sindicato dos motoristas de ônibus. Ninguém da Prefeitura, ninguém tem procuração minha para poder fazer negociação. Para fazer intermediação, a gente agradece e foi muito importante o que o presidente Milton Leite fez. Chamar lá na Câmara para tentar mais uma conversa entre as partes. Nós não participamos. A gente pode fazer um trabalho de tentar com que eles continuem o diálogo. E deu resultado, então eu agradeço ele por isso. Mas não tem participação do Executivo nesse processo. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que foi acordado. Foi oferecida a redução da jornada de trabalho dos motoristas de ônibus, então das atuais 7 horas de jornada mais 1 hora de almoço, passa para 6 horas e meia de jornada e meia hora de intervalo remunerado. Essa era uma das principais reivindicações da categoria. Além disso, o valor do Vale-Refeição vai aumentar, vai para R$ 35,50 por dia. Inicialmente, o sindicato tinha pedido R$ 38,00, mas acabaram acertando nesse valor. Também teve um reajuste salarial que já tinha sido falado na audiência no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região ontem. O sindicato patronal apresentou uma proposta de 3,60% de reajuste, um valor um pouco acima da proposta inicial, que era de 3,23%, que estava atrelada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E esse valor pode ser ainda elevado, ainda maior, a depender do índice que for definido pela FIPE no salariômetro, podendo chegar a 4%, segundo previsões iniciais.
Além dessas pautas, tinham outras reivindicações, como participação nos lucros e resultados, cesta básica e seguro de vida, mas isso vai ficar para um segundo momento. Segundo Milton Leite, os pontos críticos foram definidos, portanto, é um fim definitivo da greve, ou seja, não tem num futuro próximo perspectiva de paralisação de ônibus em São Paulo. E aí, com a suspensão, hoje o dia correu normalmente, a partir das 5 horas da manhã, os ônibus saíram das garagens, recebemos também várias mensagens de ouvintes ao longo do dia, dizendo que não notaram nenhuma grande diferença, inclusive o rodízio continuou suspenso, como a decisão foi ontem muito tarde, a prefeitura optou por manter suspenso o rodízio, tanto de manhã quanto também no fim da tarde, e por causa disso a capital registrou um congestionamento dentro da normalidade. O pico de lentidão foi de 343 quilômetros, às 9h30 da manhã, muito próximo do que foi registrado no mesmo período da semana passada. E antes desse horário, São Paulo chegou a ter a movimentação um pouco abaixo do normal. Ou seja, a liberação do rodízio de veículos não trouxe um grande impacto para o trânsito da cidade. Agora a gente vai acompanhar no fim da tarde, Ana. É isso, mas ontem, né, eu já tinha percebido, pelo menos no meu caminho, né? Não dá para usar isso como régua para falar como está a cidade como um todo. Mas eu já percebi muito menos carro, né? Julho é um mês em que muita gente tira férias. E daqui a pouquinho começam as férias escolares também. Então a gente já pode estar vendo um movimento um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais tranquilo no trânsito da cidade. Amém. Tomara que fique desse jeito o restante do dia todo. Obrigada, viu, Mayra? Bom trabalho por aí.